Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: seu time está reclamando da arbitragem? Saiba, ele votou para as coisas na arbitragem do Brasil continuarem assim. Isso mesmo, o seu presidente votou para tudo continuar do jeito que está. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, você clica para baixar o app do Flash Score, que é um aplicativo que te permite acompanhar o Campeonato Brasileiro de uma maneira geral e integral, com classificação em tempo real, resultado de jogos em tempo real, estatística de clube, estatística de jogador, resultados, próximos jogos. Quer saber quando seu time vai jogar? No app do Flash Score você consegue, e o melhor, totalmente de graça, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado do vídeo e fazer o download. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente já vê na segunda rodada do Campeonato Brasileiro algo que eu considero muito interessante. Tá aqui, ó. Nenhum time, depois de duas rodadas, ganhou as duas partidas. Nós não temos mais ninguém 100% de aproveitamento. Depois de duas rodadas, nós temos do primeiro até o sétimo, Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, todos eles com 4 pontos. Todos eles ganharam um e empataram outro. Ao mesmo tempo, dos 20 clubes da Série A, apenas o Vitória, perdeu os 2 jogos na primeira rodada. No mais, todos os outros já pontuaram. Então, assim, eu tenho o pensamento de que teremos um Campeonato Brasileiro bem equilibrado em 2025, e acho que essa indicação aparece, e essa percepção aparece aí depois das duas rodadas. Rodada essa que começou no sábado, com a vitória do Ceará em cima do Grêmio por 2-0, com a vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Vasco, Botafogo 2, Juventude 0. Aí no domingo, o 0-0 entre o Atlético Mineiro e São Paulo, a vitória do Fluminense na última bola por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino na estreia de Renato Gaúcho, e tivemos já mais tarde, nos horários mais tarde de domingo, o 3-0 do Inter sobre o Cruzeiro, 1-1 do Mirassol com Fortaleza, o Sport ganhando o Palmeiras ganhando do Sport por 2-1 na Ilha do Retiro, o Flamengo ganhando do Vitória por 2-1 em Salvador, e fechando a rodada, um belo jogo de futebol, o Santos empatando com o Bahia em 2-2, depois do Bahia sair na frente, o Santos virar e o Juba empatar o jogo já nos acréscimos também. Dessa vez foi o Bahia que tomou gol, que marcou o gol na reta final do jogo, né? Para salvar um empate aí num jogo em que ele jogou bem melhor que o Santos no primeiro tempo, e o Santos cresceu muito mais em relação ao Bahia no segundo. Mas a gente está aqui e nós estamos na segunda rodada do campeonato, e a gente vai ter que falar o quê? De arbitragem. De um caos na arbitragem. Essa semana, essa rodada, a arbitragem foi um caos, com vários lances bizarros marcados, e o maior deles deu a vitória ao Palmeiras sobre o Sport, num lance constrangedor, num lance que você vendo na imagem, você já fica com a total percepção de pênalti, e vendo na primeira imagem você fica com a total percepção de que não foi pênalti, vendo no replay você tem certeza que não foi pênalti, e vendo o áudio liberado do VAR você fica constrangido com a marcação. O árbitro que deu o pênalti foi o Bruno Arleu de Araújo, que é um árbitro da Federação Carioca e que tem emendado um jogo ruim atrás do outro. O Bruno Arleu foi afastado por incompetência em 2023, o Bruno Arleu foi afastado por erros em 2024, e já está aí o Bruno Arleu fazendo uma lambança dessa em 2025. Os árbitros de vídeo, quer dizer, o árbitro de vídeo, o árbitro e o assistente, o Rodrigo Nunes de Sá e o Diogo Carvalho Silva, completaram a lambança do Bruno Arleu. Assim, não tem como você ver a ação do Matheus Alexandre do Sport e você entender que aquilo é pênalti.
Às vezes até no ao vivo você possa ter essa impressão e no ao vivo ali você marcar, mas depois você ter a chance de olhar isso no VAR e você continuar marcando pênalti, é algo constrangedor, é algo que te chama muita atenção. O Matheus Alexandre estica a perna, corta a bola, pega inteiro na bola. Depois dele encostar na bola, ele fixa o pé dele no chão. E o pé dele no chão, com o pé dele estando no chão, o Veiga, que estava em progressão, o pé do Veiga toca no pé dele. E ainda tem um arrasto do pé do Veiga ali. E mesmo assim, o árbitro deu o pênalti, que eu repito, não é 100% absurdo o árbitro no calor do jogo dar aquele pênalti, tá? Dependendo de onde ele tá, dependendo do que ele viu. Eu acho que tinha elementos para ver que o cara toca na bola, mas tudo bem. Vamos ser um pouquinho mais... E aí dá. Agora, não tem elementos por VAR olhar isso e manter a marcação, né? Assim, é muito constrangedor. Porque é evidente. E o discurso do VAR traz ainda mais preocupação, porque o Rodrigo Nunes de Sá diz: ele toca a bola, mas não muda de direção. Mentira. Ele toca na bola e a bola muda de direção. Ele começa a análise da ação do Veiga corretamente, falando, deixa eu ver o arrasto do pé do Veiga. E o Veiga arrasta o pé ao encontro do pé do Matheus Alexandre. E depois, no meio do caminho, ele muda e fala, não, realmente, tá certa a marcação. Porque o jogador do Sport derruba o Veiga. Não foi isso que aconteceu. Então, assim, vários palmeirenses dizendo... Estão rodando por aí, viralizando por aí, vários tweets, um do lado do outro, só de palmeirense se dizendo envergonhado da marcação do pênalti. Então, assim, o goleiro Marcos, gravou um vídeo que viralizou também, dizendo que, pô, tá demais, eu prefiro perder empatado do que ganhar com pênalti assim, parará. Então, esse foi um erro gigante. Mas tem outros erros na rodada. No jogo Corinthians e Vasco no sábado, acabou não fazendo diferença. Acabou não fazendo diferença porque o Corinthians ganhou por 3-0. Mas o Corinthians tem uma não expulsão de uma falta para cartão vermelho em cima do Memphis e que o VAR não chamou, e tem o que seria o segundo gol anulado do Corinthians, que para mim é muito mal anulado. Primeiro gol do Corinthians eu acho bem anulado, tá? O primeiro gol do Corinthians que foi anulado, eu acho bem anulado, porque o Bidu, mesmo sem nenhuma intenção, dá ali um trança-pé que derruba o Pumita Rodrigues. Mas o segundo, para mim, não tem como anular, por dois motivos. O primeiro, o Piton ataca a bola e tenta jogar conscientemente e erra. Ele deveria habilitar, ele ao fazer isso, habilita o Yuri Alberto no impedimento, e para mim, quando o Yuri Alberto recebe a bola, traz na direção do gol dele, dá um tapa para trás, para mim ali começou uma nova fase de ataque. Deu a chance do Vasco se posicionar defensivamente. E o VAR chamou e o Daronco anulou o gol. Então, assim, acabou não fazendo diferença, mas poderia ter feito. No jogo do Atlético Mineiro tem alguns erros ali. Primeiro, o árbitro no campo não expulsa o Lianco pelo segundo amarelo na reta final do primeiro tempo. O Lianco já tinha amarelo e depois dá uma entrada por trás temerária, se eu não me engano, em cima do Alan Franco, na hora que o São Paulo vai sair jogando, e era um lance para amarelo, o árbitro claramente acomodou. No segundo tempo, o Atlético reclama de um pênalti no Hulk, que eu não tive tanta certeza assim do pênalti, mas o Atlético reclama, e a expulsão do Caleri, para mim, ela é no limite ali da interpretação do VAR. Eu não vejo o gatilho do Caleri dando, assim, ele abre a mão e pega com o cotovelo assim, mas, né, aqui assim, mas eu não vejo ele fazendo assim, para vermelho direto. Se o árbitro tivesse dado vermelho direto no campo, eu ia acatar, porque acho que é a interpretação dele. Pro VAR chamar, eu acho que fica muito no limite ali, né? Eu não vejo gatilho para chamar, mas tá num nível ali de limite ali. E o outro grande
lance polêmico da rodada, tem a expulsão do Jonathan Jesus, que para mim eu não fiquei muito convencido da expulsão, né? Do contato da falta. A partir do momento que o árbitro deu a falta, era para expulsão, tá? A partir do momento que o árbitro deu a falta, era para expulsão, porque o Wesley já tinha ganhado a disputa de bola, já tinha recolhido para entrar na área, ele está na meia-lua, de frente pro Cássio, e na frente dele não tem nenhum outro defensor, porque o outro defensor do Cruzeiro está atrás. Então, a partir do momento que o Marcelo de Lima Henrique deu a falta era para expulsão, ok? Então, o cartão vermelho, ele é natural ser aplicado, porque a partir do momento que ele deu a falta, era uma situação clara e manifesta de gol. A sigla disso, em inglês, uma sigla em inglês é DOGSO. A partir do momento que ele deu a falta, era para vermelho, era para cartão vermelho. Mas eu não tive tanta certeza assim da falta. O Jonathan Jesus tem um contato com o Wesley. Para mim não é um contato faltoso, é um contato de jogo. Depois tem uma mão nas costas ali, que eu não vi claramente impacto nessa mão. Não vi. O Marcelo de Lima Henrique entendeu que essa mão derrubou e deu a falta. Eu fiquei na dúvida. Mas ali acho que é um lance muito interpretativo, tá? Acho que o Cruzeiro tem razão para reclamar. Se o jogador, se o Marcelo de Lima Henrique não desse a falta, o Inter ia reclamar. É um lance daqueles que é muito interpretativo. Mas a partir do momento que o árbitro deu a falta, ali era para expulsão realmente. E aí a gente vem aqui ao tema principal do vídeo, que é o seu time, o seu presidente votou numa boa lá no Edinaldo Rodrigues. Eleição da CBF, 2 semanas atrás, e ele foi lá e pum, votinho no Edinaldo Rodrigues. Aí você pode dizer, pô, VSR, mas ele não tinha outro candidato para votar. Lógico que não. A eleição da CBF desde 1989 não tem uma eleição da CBF com 2 candidatos. Então nenhum clube, nem o seu, nem o rival, tinha outro candidato para votar. Então, ou ele votava no Edinaldo ou ele anulava o voto. Então eu sei, e falei muito sobre isso na época da votação, que você sozinho anular o voto ou se abster, você você pode virar alvo ali. Ou você não ir votar. Agora, por que não os clubes fazerem uma unidade e todos eles se absterem do voto? Por que não? Todos eles anularem o voto? Por que não? Alguém pensou nisso? Alguém pensou? Já que está aí um princípio de liga, já que está aí um princípio de querer ter uma unidade para quem sabe organizar o Campeonato Brasileiro de 2027, eu, Vitor Sérgio, não acredito nisso. Eu não acredito. Mas enfim, tem quem acredite. Não tem esse princípio? Por que não se juntaram e falaram, a gente não tem outra opção para votar? Vamos anular todo mundo? Vamos pegar lá? Poderia até incluir os 20 clubes da Série B. Poderiam reunir e falar, todo mundo se juntando e, compromisso. Todo mundo indo lá e votando nulo, ou todo mundo se abstendo. Poderiam fazer. Você passaria um recado para o Edinaldo Rodrigues. Você falaria para o Edinaldo Rodrigues, ninguém aqui está satisfeito com isso. E o que aconteceu foi, o Edinaldo ganharia do mesmo jeito, tá? Porque o Edinaldo ganharia com 100% dos votos da federação. Mas os clubes brasileiros passariam um recado. Os clubes brasileiros se posicionariam, dizendo que não estão satisfeitos com o que está aí. E o que na verdade a gente viu, não só foram 40 votos de clubes para o Edinaldo, 40 votos dos clubes para esta arbitragem continuar do jeito que está, como ainda tivemos vários presidentes de clubes, a Leila Pereira, o John Textor, que é dono do departamento de futebol do Botafogo, dizendo que o Edinaldo é a pessoa certa para o cargo. Então,
vocês têm que aplaudir. Vocês têm que aplaudir a arbitragem do seu Edinaldo Rodrigues, que é a arbitragem que está aí. E é a arbitragem que vai ficar pelo menos até 2030. E é a arbitragem que não recebe os investimentos que deveriam, enquanto milhares e milhões de reais da CBF vão para o bolso de presidente de federação, vão para o bolso de político, de juízes, de artistas, como mostrou a revista Piauí. Eu vou ler aqui o trecho da revista Piauí, o perfil que mostra, uma reportagem chamada Coisas Extravagantes, que mostra como tem sido a administração do Edinaldo Rodrigues e como o Edinaldo Rodrigues tem construído sua relação de poder dentro da CBF, tá? Na página 33, perdão, que é a página em que tem a segunda página da reportagem, eu vou ler esse trecho aqui que é na terceira coluna, tá? Último parágrafo. Enquanto isso, falta dinheiro, e ali antes da reportagem, a reportagem mostra o quanto de dinheiro da CBF é usado para despesas pessoais do Edinaldo Rodrigues, é usado para levar figurões para viagem para a Copa do Mundo, é usado para dar mesada de 215 mil reais para a federação. Então é esse o contexto. Então vou ler aqui. Enquanto isso, falta dinheiro para qualificar juízes. Quando assumiu a comissão de arbitragem da CBF em abril de 22, o Wilson Luiz Seneme apresentou um projeto de um centro de treinamento exclusivo para árbitros, nos moldes do que havia na sede da Conmebol em Assunção, com refeitório, alojamento, campo de futebol cercado por câmeras de vídeos para simulação de lance. Seneme também sugeriu a criação de uma escola de arbitragem para uniformizar a formação técnica dos juízes, cujo aprendizado se dá em cada federação, muitas vezes com metodologias distintas. Edinaldo Rodrigues aprovou os dois projetos com custo estimado em quase 60 milhões de reais em valores de hoje. Enquanto cuidava da construção do centro de treinamento da escola de arbitragem, Seneme determinou que todos os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro fizessem quinzenalmente um treinamento e avaliação física em um clube privado no Rio. Em agosto do ano passado, alegando restrições orçamentárias, Rodrigues suspendeu todas as viagens aéreas e hospedagens na CBF. Ou seja, essa viagem de 15 em 15 dias para os árbitros se reciclassem ou treinassem, o Edinaldo Rodrigues vetou. Aí depois, na reportagem, tem continua. O treinamento dos árbitros, então, ocorreu apenas por videoconferência. É como se um clube contratasse um técnico europeu que ficasse treinando os jogadores lá da Europa. Não tem cabimento, critica um árbitro ouvido sob anonimato para evitar represálias. O resultado foi catastrófico. No campeonato do ano passado, 110 árbitros foram afastados por falhas técnicas. No ano anterior foram 40, ou seja, de 23 para 24, subiu de 40 para 110 o número de árbitros afastados por incompetência. Seneme, que não quis dar entrevista, foi demitido em fevereiro. O centro de treinamento e a escola de arbitragem nunca saíram do papel. Tá aí. O seu clube votou para isso continuar. O seu clube, que eu concordo que não tinha opção, mas poderia ter dado um voto de protesto, quando os 40 clubes da Série A e da Série B poderiam anular o voto, o seu clube votou no Edinaldo para ele ser reeleito com 100% dos votos, um presidente que deixa esse caso aqui acontecer. Ele cortou o gasto do investimento nos árbitros por causa de falta de dinheiro, tendo a CBF gastando milhões e milhões e milhões, fiz a conta, dá quase 100 milhões de reais por ano, para as federações, para dar mesada para as federações. O seu clube votou nisso. Então, o seu presidente, ele é conivente com isso. E o seu presidente é conivente com os erros da arbitragem. Agora, os clubes vão lá e soltam cartinha. E só muda semana a semana o autor da carta. E sabe o que a CBF faz com essa carta? Ela pega a carta e usa de rascunho. Porque a CBF está cagando
para a carta que o seu clube manda. Sabe por quê? Porque o Edinaldo Rodrigues, o absoluto, foi reeleito com o voto do seu clube. E o ofício que o seu clube manda vira papel de rascunho. Se for um papel mais fininho, vão usar para outra finalidade. Você imagina qual for, qual que eu estou falando. Então é isso. O seu clube, os erros de arbitragem que estão ferrando o seu clube é conivente. Porque o seu clube votou nisso aqui, para isso aqui continuar. Então, cobra da CBF, lógico, e cobra do presidente do seu clube, que deu o voto e que deu 100% de votos para Edinaldo Rodrigues, o absoluto, continuar na presidência da CBF, pelo menos até 2030. É isso. Então, assim, eu estou falando aqui, a arbitragem foi um caos, foi caótica, mas o seu presidente, ele é conivente com isso. O seu presidente tem contribuição com isso. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo, só vir aqui baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Acompanhe tudo do Campeonato Brasileiro de graça no Flash Score. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.